Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Sextou, né? Como costumamos sempre a dizer, sexta-feira é um dia de nós sempre nos aprofundarmos mais um pouquinho nos textos que sempre estudamos. E hoje nós estamos ainda em 2 Reis, né? O capítulo, hoje é o 17. Aqui, pastora Andréa Tavares, da Kingdom Church, Niterói e Maricá. A palavra, meus amados irmãos, em 2 Reis 17:33, vai falar assim ao nosso coração. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Hoje, nós vamos falar sobre algo muito perigoso, o perigo de ter o nosso coração dividido. Esse capítulo 17 vai nos narrar a queda do Reino do Norte de Israel para a Síria. Não foi apenas uma derrota política, mas foi a consequência de um longo processo, um processo de infidelidade espiritual. O povo conhecia Deus, o povo temia Deus externamente, mas o povo também servia outros deuses internamente, ou seja, os seus corações não eram íntegros, inteiros para com o Deus de Israel, mas estavam fazendo justamente aquilo que Deus disse para eles não fazerem, não adorar a outros deuses. Então, eles não rejeitaram Deus totalmente. Eles tentaram conciliar, né? Estavam com o coração dividido. Lembra quando nós falamos lá de Elias com os 400 de Baal? Então, o povo estava dividido. O povo estava com o coração cocheando entre dois pensamentos. E aqui é exatamente o que tornou a situação mais grave. É que eles, mesmo conhecendo a Deus, a palavra do Senhor vai dizer a nós, deixa eu achar aqui o texto, ó, eles temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, aos quais lhe faziam o ministério nas casas, nos lugares altos. Ou seja, eles temiam ao Senhor, mas eles faziam altares, né, aos deuses das outras nações, aos deuses babilônicos, né? Então, é uma divisão do coração. E quando a palavra de Deus diz, né, temiam, eles praticavam eles tinham uma vida religiosa, mas era uma vida de aparente reverência ao Senhor, porque eles não serviam com entrega total, eles não serviam com uma devoção verdadeira. Então, o problema, meus amados irmãos, não era a falta de religião, mas era a falta de integridade, a falta de prioridade de Deus. Deus, Ele é o único nas nossas vidas. A palavra diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você pode dizer que não crê, e isso é algo que é com você. Nós respeitamos, não é? A palavra, ela diz que nós temos livre-arbítrio, nós temos direito de escolha. Cada um dará conta de si, mas nós temos que falar a verdade da palavra. Quem vai crer ou não é com Deus. Nós fazemos a nossa parte, alertamos ao perigo de um coração dividido. Por que é perigoso? Porque o coração dividido engana não apenas a si mesmo, mas engana outros. Mas nunca, jamais pode enganar a Deus. Deus olha o que ninguém mais vê. Ele olha o nosso coração, ele olha a intenção do nosso coração, ele esquadrinha até mesmo os nossos pensamentos. A palavra, queridos, ela é clara, ela diz, declara para nós: não terás outros deuses diante de mim.
Está lá desde Êxodo, desde o começo das coisas, não é? Desde que o povo de Israel estava saindo do Egito, Deus estava alertando. Então, é um princípio muito claro. Deus, ele não divide o nosso coração com ninguém, nem com nada. Ele quer ser exclusivo. Sim, Deus é exclusivista, ele quer ser o único na nossa vida. Então, queridos, a palavra vai dizer e nos alertar que ninguém pode servir a dois senhores. Vai agradar um e desagradar o outro. Então, Jesus não disse que é difícil, é impossível servir a dois senhores. Ou o Senhor é Deus em tudo, ele é Senhor de tudo, ou ele não é Senhor de nada na nossa vida. Mas não podemos nos entregar pela metade. Ou é por inteiro, ou não é. Ou é sim, ou é não. Então, queridos, Israel estava nesse momento, misturando a adoração verdadeira com práticas pagãs. É o perigo quando nós falamos de relativizar as coisas de Deus. Não tem nada a ver, o que é que tem? E é um perigo quando nós permitimos que o sincretismo religioso, o que é isso, pastora? É quando nós começamos a misturar o santo com o profano, quando nós misturamos as coisas de Deus, da Bíblia, as Sagradas Escrituras, com tantas outras seitas, heresias e coisas que são misticismos, porque não são verdades bíblicas, não são aquilo que está na palavra. E se você não conhece a palavra, você pode cair nesse erro de misturar as coisas de Deus com aquilo que é do mundo. Então, queridos, hoje isso acontece quando nós queremos Deus, mas não abrimos mão do pecado. Quando nós buscamos a presença, mas nós mantemos algumas áreas da nossa vida, entre aspas, ocultas, escondidas, diante de homens, né? Porque de Deus não há como fazer isso. Quando nós declaramos fé, mas não vivemos sem renunciar àquilo que impede o crescer, o amadurecer da nossa fé. Então, um coração dividido, meus irmãos, ele vai gerar instabilidade. Ele não permanece, ele não cresce, ele vive em ciclos de queda, culpa, queda. Ele não tem a firmeza para permanecer. E ele não se consolida espiritualmente para crescer. É quando o livro, né, o apóstolo Tiago diz, capítulo 1, verso 8, o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Deus não está buscando, queridos, apenas uma prioridade, um exclusivismo. Ele busca a totalidade dos nossos corações. Ele não quer ser parte da nossa vida, ele quer ser o centro da nossa vida, porque ele é santo, porque ele é único, porque ele é digno de tudo, de todas as coisas. Então, que esse devocional nessa manhã possa trazer a nós um exame completo, real do nosso coração, do nosso ser. Que nós possamos examinar o nosso coração nessa manhã e perguntar: o que tem ocupado os nossos pensamentos? O que tem governado as nossas decisões? Existe algo em nossa vida que nós não queremos entregar, que nós estamos retendo, que nós estamos dividindo o nosso coração? A santidade, queridos, não é uma emoção. A santidade é uma escolha de separação e é uma decisão diária, todos os dias. Nós temos que escolher Deus. Lembra do louvor do Tales? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. E para isso nós temos que morrer para a nossa vida e viver a vida de Deus. É escolher obedecer mesmo quando é difícil. É escolher renunciar
mesmo quando está doendo, é escolher, meus amados irmãos, Deus acima de tudo. É uma prova de fé. Sim, é uma prova de fé, para não ter o nosso coração dividido. Então hoje há ídolos modernos. Sim, não são imagens, não. São ídolos que não têm feições, mas eles bagunçam a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual fica desordenada. Como assim, pastora? Quando nós colocamos como ídolo do nosso coração o status, quando nós colocamos o controle que nós queremos ter de tudo nas nossas mãos, quando nós colocamos relacionamentos no lugar de Deus, quando nós colocamos o dinheiro no lugar de Deus, quando nós colocamos o nosso ego, a nossa arrogância, o nosso egoísmo, tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida se torna um ídolo. Então que possamos hoje, nessa manhã, examinar através das Escrituras. Israel caiu não por falta de Deus, mas por falta de priorizar Deus, por falta de santificar a Deus, por falta de obedecer a palavra de Deus. Um coração dividido hoje é uma fé enfraquecida amanhã e uma queda logo em seguida. Mas em Cristo, meus irmãos, em Cristo há um chamado claro, e é isso que eu quero declarar para você nessa manhã. Analisa o teu coração, o nosso coração, vejamos se há algo ocupando, porque em Cristo há uma entrega total, em Cristo há corações inteiros, em Cristo há vidas sem reservas. Deus não divide a sua glória, e um coração inteiro ao Senhor vai experimentar a plenitude da presença e da glória de Deus. Eu creio assim em você. Vamos orar? Senhor amado, Deus bendito, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sonda o nosso coração, Senhor. Sonda o nosso coração no mais profundo, Jesus, e revela-nos tudo aquilo que porventura possa estar dividido dentro de nós. Arranca de nós todos os ídolos escondidos, tudo que compete com a tua presença. Não queremos apenas te temer com palavras como o povo de Israel estava fazendo, nós queremos te servir, te amar com inteireza de coração, separar a nossa vida para ti. Ensina-nos, Senhor, a ter essa vida santa, decidida, rendida, Senhor, entregue a ti, Senhor. Que não haja em nós, Senhor, duplicidade, ânimo dobre, como diz a tua palavra, mas haja em nós um coração inteiro e firmado, totalmente e exclusivamente para ti. É o que oramos nessa manhã, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Que nós possamos ter um coração inteiro com o Senhor. Então, que nessa sexta-feira nós possamos permitir que o nosso coração ele venha se entregar totalmente ao Senhor. Que Deus te abençoe e guarde. Amanhã estamos de volta com mais um café espiritual ao seu, ao meu, ao nosso coração. Deus te abençoe. Shalom, Adonai.